Hoje em dia, muito se fala em ser grato o tempo todo, até porque isso influencia muito na lei da atração, não é verdade? Eu não sei vocês, mas sempre que eu ouvia isso, eu ficava me cobrando para eu ser grata, sabe? Para mim conseguir atingir o que eu queria, para mim conseguir entrar realmente nessa vibe da lei da atração, mas eu confesso que eu não conseguia e eu ficava me cobrando do porquê que eu não conseguia ser grata e muitas vezes até me pressionando, me julgando de por que eu não consigo ser grata, eu acho que eu sou uma pessoa muito ruim, muito egoísta, como que eu tenho tudo isso e mesmo assim eu não consigo ser grata, parece ser tão fácil, mas eu não consigo, o que está acontecendo? E eu busquei essa resposta, procurei dentro de mim, procurei respostas externas também, e eu finalmente descobri o porquê e como ser mais grato. Vamos então nos aprofundar nesse assunto que eu tenho certeza que vai esclarecer muito para você também. Vamos lá? Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E é exatamente esse assunto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de debater, de aprofundar, porque como eu já comentei lá no início, eu realmente tinha uma resistência muito grande e eu não entendia o porquê. E hoje, pensando, analisando sobre esse assunto, eu cheguei à conclusão de que antes de você chegar nesse nível de gratidão, tem muita coisa que você precisa resolver com você mesmo, que você precisa se aprofundar. Então, por exemplo, nós costumamos carregar muita culpa dentro de nós, às vezes por algo que aconteceu no passado, algo que a gente acabou não fazendo do jeito certo, né? Ou que a gente foi irreverente, ou realmente um erro bem grande, né? Então, até um exemplo aqui é que eu já vi muitas mulheres comentando que não conseguiam seguir em frente com a vida porque lá no passado tinham feito um aborto e aí se arrependeram muito. Lógico que esse exemplo que eu estou trazendo aqui é um exemplo bem extremo, mas pode acontecer. Às vezes você está carregando alguma culpa, até mesmo por alguma situação que você passou e que não foi culpa sua, mas que você pegou essa culpa para você. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que passaram por estupros, por alguma violência, né, doméstica, e aí você se culpa de ter aceitado aquilo, de não ter dado um basta. Ou seja, realmente são muitas coisas que a gente pode estar carregando e sempre que vem aquele pensamento nós evitamos, porque a dor vai ser grande de você olhar para aquilo e para você, obviamente, resolver. E aí a gente só vai empurrando com a barriga, vai deixando aqueles traumas, aquelas culpas nos conduzir e por isso nós não conseguimos sair do lugar. Então, assim, pra mim eu percebi que era muito isso, de acordo com o que eu fui resolvendo os meus traumas, as minhas culpas, tudo que eu julgava, né, que eu não tinha sido tão perfeita, ou que eu tinha feito algo errado, que eu não poderia ter permitido isso, aquilo e tudo mais, eu percebi que eu fui me libertando, né, quanto a isso, e a gratidão começou a acontecer naturalmente. Então, assim, o que a gente percebe com isso? Que muitas vezes a gente quer nos forçar a ter uma gratidão pelas coisas, pela vida, a gente quer avançar, a gente quer ir para um outro nível, porém, isso não vai acontecer se nós não nos permitirmos olhar para aquilo que está nos machucando de certa forma. E às vezes você pode pensar, nossa, ok, né, eu tenho alguns traumas, mas isso aconteceu há tanto tempo, será que isso realmente está interferindo? Porque nada a ver, eu nem penso nisso direito. Só que muitas vezes essas coisas, né, que a gente vai guardando, que a gente vai reprimindo, vai ficando no nosso inconsciente e aquilo vai nos guiando de certa forma. Porque pensa comigo, se você sente culpa, julgamento, se você tem algo para perdoar alguém, né, sobre alguma situação, ou você mesma se perdoar,
e aí você continua naquilo, você não olha para aquilo, o que vai acontecer? Você vai estar sempre se culpando, sempre carregando esse peso, e você não vai conseguir ser grato porque inconscientemente você vai estar se julgando de eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter coisas boas, porque eu tenho isso comigo. Eu tenho essa culpa, eu tenho essa responsabilidade. É como se você tivesse com esse peso, você não pudesse ir adiante, porque você tem aquilo meio que junto com você, sabe? Tipo uma mochilinha que você nunca pode soltar, porque ela vai estar te guiando de certa forma. Por isso que nós devemos parar sim e olhar. Eu até fiz um vídeo esses dias que chama Se Permita Sentir Dor. E depois vocês vão lá assistir, vou deixar aqui no card para vocês. Mas isso faz muito sentido. Por que muitas vezes nós só vamos empurrando com a barriga, a gente não quer olhar para aquelas dores, para aqueles traumas, porque vai doer, entende? E a gente acha, não, hoje minha vida está muito corrida, eu não posso fazer isso, não posso nem tirar um tempo para pensar sobre isso, é bobeira, já faz tempo. Mas não é bobeira. Vai ficar no seu inconsciente e isso vai fazer com que as suas decisões sejam baseadas nisso. Então, às vezes você pensa, nossa, mas como assim minhas decisões? Sim, por mais bobo que pareça, você vai se basear nisso. Então, vamos supor, você, quando era criança, você ouvia muito que dinheiro era difícil, que o trabalho tem que ser duro e etc. E aí você sente uma culpa de ter um trabalho leve, de ter um trabalho gostoso, que você ganha bem de uma forma fácil. E aí toda vez que você vai para esse trabalho, você sente culpa. Então, o que você vai fazer inconscientemente? Você vai começar a se sentir mal com aquele trabalho, às vezes um probleminha você vai aumentar desse tamanho e você vai, de certa forma, encontrar um motivo para sair daquele trabalho, por mais que você ame, mas porque você sente essa culpa, você acha que não é certo continuar nesse trabalho, você vai arrumar um outro que esteja de acordo com aquilo que você ouvia quando você era criança, e a partir daí você vai, trabalhar nesse lugar que vai ser muito mais pressão, que vai exigir muito mais de você, que você vai ganhar menos. Entende? Então é isso que acontece, a gente vai nos guiando inconscientemente e muitas vezes você nem sabe. Por isso que nós temos que trazer clareza para os nossos sentimentos, de ficar atentos ao que nós estamos pensando, porque se nós ficamos atentos, nós conseguimos mudar, nós conseguimos alterar. Então até vou deixar também para vocês no card um vídeo que eu falei sobre Você Não É a Sua Mente. Acredito que vai ajudar bastante vocês nesse requisito. Mas, voltando ao assunto principal desse vídeo, que é como ser mais grato, é como eu falei uns minutos atrás. Você vai começar a ser mais grato de uma forma natural, sabe? Depois que você começar a olhar para essas dores, a olhar para esses traumas, de você se permitir sentir dor com o que passou, de você permitir se perdoar, de você permitir ver as coisas de uma outra forma, de você ressignificar tudo o que aconteceu, de você aceitar a sua história. E a partir daí, é realmente natural que a gratidão vai começar a vir. E eu lembro que no começo, que eu comecei essa jornada também de autoconhecimento e até mesmo, claro, em primeiro lugar, de buscar Deus, que foi o que me ajudou muito também. Eu sempre ficava querendo me forçar. Então, sempre que eu percebia que eu estava desanimada ou que eu estava com sentimentos ruins, negativos e tudo mais, o que eu fazia? Eu ficava, não, eu não posso. Meu Deus, não posso sentir nada negativo, tem que sentir só gratidão, senão a lei da atração não vai acontecer, meu Deus, socorro. E aí, com isso, de eu me pressionar de não sentir coisas negativas, aí eu ficava ainda mais pressionada e aí eu ficava, nossa, eu não tô conseguindo, e por quê? Entende? Eu entrava em um outro ciclo e aí continuava nisso e não conseguia sair. Até o momento que eu entendi de, não, peraí, eu vou aceitar que nesse momento eu não tô conseguindo ser grata, eu não sei por quê,
mas eu vou investigar isso. Então, assim, uma forma que eu sempre fiz, que me ajudou muito e me ajuda até hoje, é escrever sobre os meus sentimentos. E de eu ser muito clara comigo mesma, muito sincera. Então, assim, eu vou colocando tudo mesmo. Já aconteceu de eu ficar, assim, 1 hora escrevendo, 2 horas, de meu dedo até doer. Mas depois de dar uma clareza tão grande. Eu sempre falo aqui nos vídeos, então já quero deixar novamente. Se permita você se conhecer. E uma forma maravilhosa de você se conhecer é você colocar num papel, ou como eu faço, né, de eu colocar num bloco de notas e vai escrevendo, se permita, não tenha vergonha de você mesmo, dos seus pensamentos de, meu Deus, eu não poderia estar pensando isso. Tá, você acha que não poderia, mas você tá, então aceita, entende? E você vai ver como que vai ser libertador e realmente a gratidão vai começar a vir de uma forma muito natural, sem se pressionar. E isso acontece justamente porque você se permite entrar naquilo de eu tô negativa, não sei porquê, mas por que eu tô tão negativa? O que tá acontecendo? O que eu tô pensando? O que eu tô olhando? E aí você começa a se fazer perguntas. Eu acho que um dos métodos mais valiosos, um dos métodos realmente mais reveladores é você se perguntar. Então, por exemplo, nesse caso, vamos supor que você tá num trabalho leve, super gostoso, igual o exemplo que eu trouxe, né, mais cedo, e do nada você começa a sentir culpa, ou uma colega de trabalho, né, começa a te infernizar de certa forma, ela começa a encher muito o seu saco, e aí você começa a desanimar, começa a sentir aquela culpa e tal. Antes de você tomar qualquer decisão, faça esse trabalho com você, de vou tirar um tempo e vou olhar para isso, o que está acontecendo. Não fica empurrando com a barriga, tá? Então você vai tirar um tempo e você vai colocar no papel. Eu tô querendo sair do meu trabalho, eu amo o meu trabalho, é super leve, eu gosto disso, aquilo, mas a fulana começou a me infernizar. Eu não fiz nada pra ela, mas eu tô querendo sair, que eu não tô aguentando isso, tá sendo muito chato. Mas por que eu tô me incomodando tanto com o que ela tá falando? É porque isso toca numa ferida de que eu sempre quero agradar os outros, eu não queria que ela se sentisse assim. Mas por que eu quero sempre agradar os outros? E aí, a partir de uma resposta, você vai fazendo outras perguntas e é assim que você vai se aprofundando. Então, assim, a maioria das coisas que eu fui aprendendo, que eu fui descobrindo sobre mim mesma, foi fazendo esse trabalho. E até lendo um livro que chama Desperte o Seu Gigante Interior, ele fala que uma das formas de você quebrar uma crença é você fazer perguntas que vão fazer você duvidar daquilo, sabe? Então, assim, o que é uma crença? Crença é o que você acredita, é algo que você traz muito forte. Então, naquele exemplo, né, o que você acredita desde criança que às vezes você nem sabe e está inconscientemente. Eu acredito, né, depois, claro que você descobriu essa crença, você descobriu que você acredita que a vida tem que ser dura, que o trabalho tem que ser difícil, que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, tem que ser sofrido. Ok, por isso que você vai tirar esse tempo e analisar e fazer as perguntas. E aí você vai partes por partes. Por que eu acredito que ganhar dinheiro é difícil? Porque isso, aquilo. Isso é realmente verdade? Tem pessoas que trabalham de uma forma leve e ganham muito? Tem, tal pessoa. Lógico, às vezes pode ser que, dependendo da pergunta, você não vai conhecer as pessoas, mas pode ser alguém, né, que você conhece através da internet, enfim. E aí você vai se aprofundando de, eu preciso mesmo acreditar nisso? Por que eu tenho que ter um trabalho difícil? Por que eu não posso ter um trabalho leve que eu ganhe muito? O que está me interferindo? Do que eu tenho medo que eu tô querendo me impor um trabalho, uma vida difícil? E aí você vai entendendo por camadas, sabe? Estamos chegando aos minutos finais desse vídeo e o que eu quero dizer para vocês antes de finalizar
é que às vezes você esperava uma fórmula mágica, uma forma super bacana, né, de, ai, agora sim eu vou começar a ser grata e tudo mais, igual eu pensava que seria pra mim, mas não tem isso, não vai ter jeito, você vai ter que encarar, você vai ter que passar por muitas dores, mas você vai ver o quanto que vai ser libertador, o quanto que você vai começar a ver a vida por uma outra perspectiva e o melhor, você vai conseguir ter uma conexão maior com Deus, porque você vai estar com sentimentos mais bons de alegria, de amor e principalmente de gratidão, que é o nosso intuito, né? Eu acredito que não tem como nós avançarmos, de nós irmos para um outro nível, se nós não praticarmos a gratidão, de agradecer pelo que a gente já tem, pelo que a gente já conseguiu, e não só isso, mas de agradecer principalmente pela pessoa que nós somos, pela pessoa que a gente se tornou, pela pessoa que a gente foi se tornando ao longo da caminhada, e tudo isso é essencial trabalhar tudo o que eu trouxe aqui para vocês, que é você olhar para as coisas que você precisa deixar para lá, as coisas que você precisa aceitar, as coisas que você precisa perdoar, se perdoar, de você começar a se ver de uma outra forma. Uma outra coisa que nós devemos trabalhar muito para a gente sair de todas essas crenças, de todos os paradigmas, é o amor próprio também. Tem uma playlist aqui no canal de amor próprio, de alguns vídeos que eu fiz, vou deixar para vocês no card também, combinado? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma, deixe o seu comentário, tá? Deixe aí também o seu curtir, compartilha com alguém, e é isso, beijos e até o próximo vídeo.